Muy buenos días Muito bom dia a todos los presentes a todos os presentes y los que e estarán viendo os que estarão vendo esta conferência através de vídeo, e que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e nos encha do conhecimento do seu programa, da sua palavra, correspondente a este tempo final. E em breve todos sejamos transformados e levados à casa de nosso Pai Celestial no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Vamos ler no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 22 em diante, onde nos fala de uma árvore a qual adoçou as águas amargas. E diz, capítulo 15, versículo 22 ao 26. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. É por isso que o lugar é chamado Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que haveremos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali Deus lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Disse ele: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Vocês podem sentar, queiram ter a bondade. A árvore que adoça as águas. Essa árvore representa quem? O nosso amado Senhor Jesus Cristo. Essa árvore é Cristo, como também a árvore no Jardim do Éden é Cristo, e a árvore em Apocalipse também é Cristo, a árvore da vida. E Ele é quem adoça as águas amargas. E as águas amargas representam aqui, nesta ocasião, o povo hebreu, e também representam todos os filhos e filhas de Deus. E agora, vejam vocês, representam o povo de Deus. Por isso, assim como Deus curou as águas amargas, dizendo a Moisés que colocasse essa árvore nas águas amargas e ficaram adoçadas, agora com a árvore da vida, que é Cristo, colocado nas águas amargas, colocada essa árvore no povo, adoça-se o povo e recebe vida eterna. O povo recebe vida eterna. E vejam vocês como aqui, assim como Deus curou as águas com essa árvore, que disse a Moisés que colocasse nas águas, agora Deus diz ao povo hebreu: eu sou o Senhor que te sara.
Ele é Ele essa é árvore. Cristo, Ele é el Cristo, árbol que endulza a árvore que adoça el pueblo, o povo, pues el pueblo pois o Vean povo, ustedes, vejam vocês, amargado, amargado, amargurado com a escravidão, com as enfermidades e com todos os problemas da vida terrena, vive vive una vida uma vida dura, llena de amarguras, cheia de amarguras, pero ahora, mas agora, com Cristo dentro de la persona, dentro da pessoa, dentro del dentro pueblo, do povo, las aguas as águas vienen a ser se dulces, tornam porque doces, Él endulza porque Ele adoça nuestra vida. nossa vida. E le então encontramos sentido, encontramos sentido à vida, encontramos o sentido que realmente tem. estamos viviendo en E este estamos planeta vivendo Tierra neste planeta Terra para ter esta experiência única em um corpo mortal, corruptível e temporário, no qual viemos por causa da queda do ser humano no Jardim do Éden, e desde a queda do ser humano, ninguém pôde vir a essa terra com um corpo eterno e com um espírito eterno, mas que a pessoa toma um corpo mortal e corruptível e temporário, o qual nasce por meio de sua mãe terrena, o qual foi gerado pelo seu pai em sua mãe e, ao nascer, obtém um espírito do mundo também. E por isso é que o ser humano é inclinado para o mal. E por isso é que as águas de povos, nações e línguas são amargas. E a única coisa que adoça as nações, povos e línguas e seres humanos é essa árvore, a árvore da vida, que é Cristo, quem adoçou as águas amargas lá. Aquela árvore é tipo e figura de Cristo. E agora, Ele é nosso Salvador. E Ele é nosso curador da alma. E Ele cura a alma, produzindo o novo nascimento em todos aqueles que creem em Cristo. E assim nos dá um espírito eterno, ou um espírito com vida eterna, um espírito teofânico da sexta dimensão, que é um corpo, mas de outra dimensão, parecido ao nosso corpo, no qual a pessoa vai viver se terminar seus dias aqui, neste corpo mortal. Continua vivendo, mas nesse outro corpo da sexta dimensão. E vive ali, em outra dimensão, onde há água, onde há árvores, onde há passarinhos, mas nem se come, nem se trabalha, nem se dorme, como aqui nessa dimensão na qual nós estamos. Ali também não há noite, portanto, não é preciso dormir. E não se cansam também de estar ali. É um paraíso, mas agora eles vão regressar à Terra e vão tomar um corpo eterno que Deus lhe dará, os ressuscitará num corpo que Deus criará, um corpo eterno para viver por toda a eternidade nesse corpo eterno. O ser humano, quanto depois da queda não tinha ido à sexta dimensão para ali tomar um corpo teofânico dessa dimensão, um corpo eterno, e depois vir a essa terra e tomar um corpo físico também eterno. Agora vejam vocês, porquanto essa é a única rota, o único caminho para aparecer aqui com vida eterna, então o ser humano tem que nascer de novo. Nascer primeiro na sexta dimensão, e isso obtém por meio de crer em Cristo como nosso Salvador, receber seu Espírito Santo, e assim crer em Cristo como seu Salvador, lavar seus pecados no sangue de Cristo, e recebe o Espírito Santo, e assim se opera o novo nascimento na pessoa. E assim nasceu na sexta dimensão, nasceu
em lugares celestiais em Cristo Jesus por meio do Espírito de Cristo. E em seguida, para o último dia, receberemos o corpo eterno, o corpo físico e glorificado, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Para os mortos em Cristo, lhes dará um corpo novo, ressuscitando-os em um novo corpo eterno. E a nós, os que vivemos, se permanecermos vivos até que ressuscitem os mortos em Cristo, pois nos transformará e nos dará, assim, um corpo eterno também, igual ao corpo de Jesus Cristo. Vejam, essa foi a ordem que Jesus Cristo tomou para vir à Terra. Primeiro, ele teve seu corpo teofânico da sexta dimensão, chamado esse corpo teofânico o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, no qual apareceu aos profetas do Antigo Testamento. E eles o viram e disseram que era um varão, um homem de outra dimensão. Ele foi quem criou os céus e a terra. Nesse corpo, quem estava? Deus. É chamado também o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, ou seja, que por esse corpo teofânico foram feitas todas as coisas, porque nele estava a vida, e daí vem a vida para toda a criação. E Deus estando nesse corpo, em seu corpo teofânico, daí falou a existência toda a criação. E em seguida, continua dizendo, estou citando São João capítulo 1, versículo 1 ao 4, e em seguida continua dizendo, vamos ler aí, para que tenham claro como está aí, na ordem que está aí em São João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João, ou seja, João Batista. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens, e estava vindo ao mundo. Essa luz verdadeira, o Verbo, que estava com Deus e era Deus, vinha a este mundo. E agora, como iria vir a este mundo o Verbo, que estava com Deus e era Deus, o mesmo Deus em seu corpo teofânico? Diz que vinha a este mundo. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todos os homens, estava vindo ao mundo. E vamos ver como é que ia vir, como que vinha este mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Quem fez o mundo inteiro, todo o universo e o planeta Terra e tudo? O Verbo que estava com Deus e era Deus, ou seja, Deus desde seu corpo teofânico. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, ou seja, o povo hebreu. Mas a todos os que o receberam, àqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E isto é por meio do novo nascimento, ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, nascemos como filhos e filhas de Deus. Quando nascemos por meio de papai e mamãe terrena, nascemos como filhos de quem? De nossos pais terrenos. Mas agora, por meio do novo nascimento, crendo em Cristo como nosso Salvador e lavando nossos pecados no sangue de Cristo e recebendo seu Espírito Santo, nascemos como filhos e filhas de Deus.
los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. O sea, no son engendrados por Filhos papá y mamá. nascidos não do sangue nem da vontade da Son carne. engendrados por un hombre y una mujer. Ou seja, não são gerados por Nem papai e mamãe, não são gerados de por um homem vontade e uma mulher, nem de carne. por vontade da Nem de carne, vontade nem de varão, vontade de senão varão, mas de Dios. de Deus. Por la voluntad Pela de Dios, vontade de Deus, por meio del do novo por nascimento, meio por meio do Espírito Santo, dando su Espíritu nos dando o Santo, seu Espírito Santo e assim nos dando um corpo teofânico. es que É hemos que nacido nascemos de Deus. de Deus. y para el día postrero E para o último dia, nos dará o corpo físico e eterno que Ele prometeu para todos nós. E E de onde nascerá esse corpo? De Deus também. Tudo vem de Deus. Tanto o Espírito, o corpo teofânico da sexta dimensão, como o corpo físico e eterno, que Ele nos dará no último dia, ou seja, neste tempo final, no qual vivemos, que é o último dia, ou se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no sétimo milênio. E o sétimo milênio diante de Deus é o último dia, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos para nós, nos diz 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e também o profeta Moisés no Salmo 90 e versículo 4. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando o verbo que estava com Deus e era Deus, o qual é chamado também o anjo do Senhor, quando se fez carne e habitou entre nós, como o conhecemos? Com que nome o conhecemos? Com o nome de Jesus. Jesus é o verbo, o anjo do pacto, o verbo que se fez carne. É o mesmo Deus com o seu corpo teofânico que fez um corpo de carne, que se fez um corpo de carne e habitou entre os seres humanos no meio do povo hebreu. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E essa é a árvore que adoça as águas amargas. Essa é a árvore que adoça o povo de Deus, o povo hebreu e a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque no meio da igreja de Jesus Cristo é colocada essa árvore que adoça as águas, Jesus Cristo. E por isso é que nos dá cura espiritual, curando o nosso espírito, nos dando um novo espírito, um corpo teofânico, um espírito, o Espírito Santo dado por Deus, e depois nos dará, no último dia, o corpo físico e eterno, e assim também teremos cura eterna em nosso corpo, porque Jeová, Jesus Cristo, é nosso curador. Assim, nosso corpo físico será um corpo sem nenhum problema de saúde. Porque Ele, Jesus Cristo, o Senhor do Antigo Testamento, é nosso curador. Neste corpo de carne mortal, corruptível e temporário, ainda temos problemas de saúde. Porque por causa deste ser um corpo na permissiva vontade de Deus, o qual obtivemos por causa da queda do ser humano no jardim do Éden, o diabo ainda tem acesso a dar problemas ao nosso corpo físico, porque é um corpo na permissiva vontade de Deus. E, por isso, é que temos problemas de saúde em algumas ocasiões, mas Deus é nosso curador. Agora, isto não quer dizer que nós não possamos usar algum remédio ou ir a um médico. Cada pessoa pode fazê-lo e não tem nenhum problema com Deus. Como também pode orar a Deus sempre e pedir que o ajude e cure seu corpo.
Ou pode pedir que use o médico também. E que por meio do médico, seu corpo físico seja aliviado de seus problemas de saúde. Agora, Cristo é essa árvore que curou as águas e Ele é o nosso curador. E para receber a cura do corpo, a pessoa, o primeiro que tem que entender é que Cristo já o curou, a você e a mim, na cruz do Calvário, quando Ele levou nossos pecados e levou todas nossas enfermidades. Porque as enfermidades foram o produto do pecado no jardim do Éden. E, consequentemente, o ser humano em seguida teve que vir da queda para cá em um corpo mortal, corruptível e temporário, o qual também tem problemas de saúde, porque o diabo tem acesso a esse corpo ainda. Ou seja, que ele pode dar o primeiro golpe a esse corpo. Mas Cristo é nosso curador. E, com fé, desde o profundo da sua alma, a pessoa reconhecendo que Cristo já o curou faz 2000 anos, pode materializar na pessoa essa cura. Tem que crer na alma, desde o profundo da sua alma, consciente de que Cristo o curou faz 2000 anos lá na cruz do Calvário, assim como também o salvou faz 2000 anos. E para que se materialize a salvação em você, pois você teve que crer na obra de Cristo na cruz do Calvário e reconhecer que Cristo na cruz do Calvário salvou a você e me salvou. Na mesma forma, é para receber a cura do corpo. Ele já o fez. E se materializa na pessoa quando a pessoa crê desde o profundo da sua alma e dá graças a Deus por essa bênção que Cristo ganhou para nós na cruz do Calvário. Porque Ele levou nossos pecados e nossas doenças, todas as nossas doenças. Pelas suas chagas, nós fomos curados. E agora, vejam como Cristo, que é esta árvore da vida eterna e é a árvore que adoça as águas, ou seja, a raça humana, os seres humanos, povos, nações e línguas, e cada pessoa como indivíduo. Quando Cristo é colocado onde? Dentro da pessoa, dentro das águas, das pessoas, dentro do povo de Deus, o povo hebreu. Mas o povo hebreu não quis essa árvore, a rejeitou, e por isso teve tantos problemas. Mas, assim como Moisés colocou essa árvore nas águas amargas, lá que representam o povo hebreu e também os gentios, o povo de Deus entre os gentios, Moisés novamente colocará essa árvore no meio do povo hebreu nas águas amargas e adoçará essas águas, porque o ministério de Moisés estará na terra no último dia, no meio do povo hebreu, levando essa árvore, Cristo, e vai adoçar o povo hebreu. Agora, vejam como quem dá a doçura ao povo de Deus e a cada um dos membros do seu povo como indivíduo é quem? Cristo, a árvore que adoça as águas. Não há outra árvore como essa. Essa árvore é nosso amado Salvador.
o ser más dulce mais doce y amoroso e amoroso que ha pisado que pisou este planeta neste Tierra. planeta Terra. Porque de tal manera Porque amó Deus al amou o mundo mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê no se pierda, não pereça, mas tenha vida eterna. Vean, Vejam, es la manifestación é a del amor manifestação do amor divino. divino. Y esa es la cosa E essa más gloriosa é a y más coisa dulce. mais gloriosa e mais doce. Y ese E árbol, essa árvore, Cristo, Cristo, es el árbol, el ser é a árvore, más dulce o ser mais doce de todos, que endulça que adoça nuestra vida. nossas vidas. Y ahora vean cómo E agora vejam como es nuestro Ele é o nosso curador. hay sanidad Há física cura física e há cura espiritual, espiritual também. Nos sanó Nos curou, dándonos vida eterna. nos dando vida E eterna dando-nos um corpo e nos dando um corpo teofânico eterno. Nos sanó Nos espiritualmente. curou espiritualmente. Y para este E tiempo para final, este tempo final, nos nos dará um corpo físico eterno, imortal, incorruptível e glorificado como o corpo do Senhor Jesus Cristo, igual ao corpo de Jesus Cristo. E assim receberemos sanidad eterna física cura também. física também. y eterna. E eterna juventude também. Y eso E isso será tan dulce será tão para los doce que lo recibirán, para os que o receberão, que a vida para os física hijos para os e de filhos Deus e filhas de Deus estará tan estará endulzada tão adoçada que viveremos felizes por el milenio pelo milênio e depois por toda la a eternidad. eternidade. Porque el árbol que Porque endulza a las árvore aguas, que adoça as águas, que es Cristo, que é Cristo, ya já ha comenzado a endulzar começou a adoçar todos os filhos e filhas de dando-nos Deus, nos dando el nuevo nacimiento o novo nascimento y dándonos así un e cuerpo nos dando assim um corpo teofânico de la sexta teofânico da sexta dimensão, y pronto nos e dará em el breve cuerpo físico nos dará o corpo físico y nos e endulzará nos plenamente. adoçará plenamente, Fisicamente também. Ya nos endulzó Já por nos dentro, adoçou por dentro e nos adoçará exteriormente exteriormente também, porque Ele porque es el árbol Ele que é a endulza árvore que adoça as águas. Vamos a dejarlo ahí ya. Já vamos deixar aí, porque se não passamos a rocha que dio águas que para el deu pueblo, águas para o pero povo, vamos a dejarlo mas ahí. vamos deixá-lo aí. Em sua primeira vinda, Cristo, Cristo, llevando a cabo su obra de realizando redención en la sua cruz del obra de Calvario, redenção na cruz do Calvário, vino para veio endulzar, para adoçar, endulzar las adoçar as águas aguas a su pueblo, ao seu povo, tanto el pueblo hebreo tanto o como povo hebreu como a su iglesia, a sua igreja, predestinada predestinada desde desde antes da fundação do mundo, quienes tienen sus nombres que escritos tem en el seus libro de la nomes vida del escritos no Cordero livro da desde vida do antes Cordeiro desde de la antes da fundación del fundação do mundo. Y eso es lo que E él está isso haciendo é o que ele está fazendo espiritualmente espiritualmente entre los gentiles, entre os gentios, endulzando, adoçando as águas, endulzando adoçando a los seres os humanos, seres humanos, dándoles. dando Vida eterna. vida eterna. ¿Y hay algo acaso E há más dulce algo, que la vida eterna? acaso, mais Não. doce do que a vida eterna? Não há. Por lo tanto, Portanto, saber que uno tiene vida que eterna, alguém tem vida eterna, que uno, que aunque se alguém, enferme e mesmo muera, su que cuerpo físico adoece seu tiene corpo vida físico eterna, morrer, tem vida eterna, que vivirá e por toda que a viverá eternidad por con toda a nuestro eternidade amado com o Senhor nosso Cristo, amado Senhor e Jesus que Cristo, se su cuerpo e que físico se muere, seu corpo físico tenemos morrer, la temos promesa que a Ele nos promessa dará de que Ele um nos dará corpo físico um corpo eterno e físico glorificado eterno e igual glorificado al de igual ao de Jesucristo. Jesus Cristo. Não é Não é dulce? acaso isso Saber doce? que uno tiene Saber vida que eterna? alguém tem vida eterna? Agora, Amargo es amargo é uma uma pessoa não saber que será de él o que será dele depois que aquí en la tierra. terminar seus dias aqui na Terra. Pensar somente Uma pessoa, de dónde yo he venido, de onde eu vim, onde eu eu estava antes, como foi que eu como pude foi aparecer que eu aqui en la pude tierra? aparecer aqui na Terra, De onde eu veni? de onde eu vim E quem sou e eu? quem sou eu E que hago eu e aqui o neste que eu planeta faço aqui Tierra? neste planeta Terra. E E
saber que quem vai viver aqui neste planeta Terra, neste corpo mortal, são uns quantos anos? Quase ninguém passa de 100 anos. Muito poucos são os que passam de 100 anos. E depois que? E depois o que? Não, a pessoa não saber o que há depois dessa vida terrena. E a pessoa não saber que há uma bênção, uma promessa de vida eterna. E se a pessoa não sabe isso, pois é porque não tem vida eterna. É porque sua vida não foi adoçada com a árvore que adoça as águas. Portanto, a pessoa não sabe o que será dele. E os que não creem que há uma vida depois dessa, pois pensam, depois deixarei de existir. E não é uma coisa triste e amarga saber que a pessoa existe e que depois vai deixar de existir? E se a pessoa, pois sabe que há uma vida depois desta vida terrena, mas não sabe para onde vai, não sabe para que dimensão vai, se não for um crente em Cristo, pois não sabe para onde vai. Ou se souber, pois sabe então que não vai para o céu, porque não creu em Cristo como seu Salvador, não lavou seus pecados no sangue de Cristo e, consequentemente, não nasceu de novo e não tem um corpo teofânico da sexta dimensão, de lá do paraíso para ir ao paraíso viver. Portanto, tem que ir viver na quinta dimensão, da qual é esse corpo espiritual que tem. Ou seja, o espírito que tem é da quinta dimensão, portanto, tem que ir viver na quinta dimensão, porque já terminou seus dias neste corpo terreno. E a quinta dimensão é outro mundo, outra dimensão, onde vão viver as pessoas que não receberam a Cristo como seu Salvador e não lavaram seus pecados no sangue de Cristo e, consequentemente, não receberam o Espírito de Cristo, não nasceram de novo. É outra dimensão, onde há milhões de pessoas. Vejam, Cristo foi a essa dimensão quando morreu. E o que Cristo fez lá? O que fazia Cristo lá naquela dimensão? É porque Cristo tomou nossos pecados e assim se tornou mortal e levou nossas enfermidades. Portanto, ao tomar nossos pecados, se fez pecado por nós e a recompensa do pecado é... A recompensa do pecado é o quê? A morte. Portanto, tinha que morrer fisicamente por causa do pecado, do nosso pecado que tomou ao se tornar pecado por nós e, consequentemente, tinha que ir a essa quinta dimensão que é o inferno. E ali se encontrou com milhões de pessoas que tinham vivido no tempo de Noé. E vamos ver como São Pedro narra em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Por que Cristo padeceu? Pelos pecados. Mas não pelos seus pecados, mas pelos nossos pecados. Porque Ele não tinha pecado, mas tomou nossos pecados. E por causa dos nossos pecados, Ele sofreu. Porque a recompensa do pecado é morte. E o juízo divino caiu sobre Jesus Cristo e veio a morte sobre Ele. O justo pelos injustos para nos levar a Deus. Para Ele poder nos levar a Deus, Ele teve que tomar nossos pecados para que agora nós não tenhamos pecado e possamos ir a Deus. Foi morto na carne. A morte de Cristo foi na carne, morreu o seu corpo físico. Mas Ele continuou vivendo no seu corpo teofânico, mas teve que ir ao inferno. A pessoa, quando nasce e vive nesta terra, se não creu em Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo, e
recebeu o seu espírito, se morrer seu corpo físico, a pessoa continua vivendo, mas tem que ir ao inferno. Ou seja, a quinta dimensão, porque dessa dimensão é o espírito que tem, ou seja, o corpo que tem. E Cristo foi em espírito, ou seja, em seu corpo teofânico, o qual não é dessa dimensão, mas da sexta dimensão, mas teve que ir à quinta dimensão, na qual, ou seja, nesse corpo, no qual pregou, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nela poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água. Agora vejam, Cristo foi em espírito, ou seja, em seu corpo teofânico da sexta dimensão, foi à quinta dimensão e pregou às almas que estavam ali em prisão, nessa quinta dimensão, dessa dimensão não podiam sair, não podem sair. Essa dimensão é outro mundo do qual não podem sair os que vão ali. E Cristo teve que ir ali, porque Cristo morreu, levando nossos pecados, e a recompensa do pecado é morte, e lhe segue o inferno, ou seja, a quinta dimensão. E ele foi e pregou a essas pessoas que estavam nesses corpos da quinta dimensão, corpos parecidos ao nosso corpo, mas de outra dimensão, da quinta dimensão. E pregou não para a salvação, pregou para eles, condenando a incredulidade deles. Mas em seguida diz a Escritura que Cristo tem as chaves do inferno, ou seja, da quinta dimensão e da morte, as quais tirou do diabo lá no inferno. E em seguida, Cristo saiu do inferno, tendo as chaves, pois pôde sair. Saiu do inferno e passou ao paraíso, a sexta dimensão, onde estava Abraão, Isaac, Jacó, todos os santos do Antigo Testamento, e João Batista também ali, o qual foi seu precursor aqui na terra. Portanto, quando morreu, sendo decapitado pelo rei, por ordem do rei, a pedido da filha da rainha, que pediu a cabeça de João Batista em um prato. João Batista morreu, mas foi ao paraíso, onde estava Abraão, Isaac, Jacó e todos eles. João Batista teve um ministério curto aqui na terra, mas depois, quando foi ao paraíso, teve um ministério de mais tempo lá, de uns quantos anos lá. Enquanto Jesus Cristo estava pregando aqui na terra, João Batista estava lá no paraíso, revelando todos os que ali estavam que o Messias já estava na terra, revelando a todos os que estavam lá no paraíso que de um momento a outro o Messias realizaria a obra de redenção na cruz do Calvário, porque João Batista o apresentou como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e para tirar o pecado do mundo tinha que morrer na cruz do Calvário, como cordeiro sacrificado, como sacrificar o cordeiro lá no Egito, na véspera da Páscoa, para serem livrados os primogênitos, e no outro dia, pela manhã, o povo hebreu sair livre no Êxodo com Moisés. Êxodo significa saída. E saíram livres no outro dia pela manhã, rumo à terra prometida. E agora, Cristo morreria como o Cordeiro Pascual. E por isso foi que no dia antes da Páscoa, Cristo morreu. Na véspera da Páscoa, Cristo morreu como morreu cada cordeiro que foi sacrificado na véspera da Páscoa lá no Egito.
à tarde antes de começar a Páscoa, porque a Páscoa começava ao pôr do sol. E esse cordeiro o comiam dentro dos lares, assado durante a noite da Páscoa. E agora vejam como Cristo teve que morrer na véspera da Páscoa, conforme as profecias. E agora, durante todo este tempo de Cristo até aqui, estivemos comendo o Cordeiro de Deus, a Jesus Cristo. Quem não comer minha carne e beber meu sangue, não tem vida permanecente em si mesmo. Ao crer em Jesus Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo, e permanecer, perseverando em Cristo, e tendo recebido o Espírito de Cristo, perseverando em Cristo, escutando Sua palavra, pois estamos comendo a carne de Cristo, a carne do Filho do Homem, a carne do Cordeiro Pascual, e estivemos bebendo o Seu sangue, e Seu sangue nos limpou de todo pecado. E se alguém comete alguma falta, algum erro, algum pecado, confessa seu pecado a Jesus Cristo, baseado no sacrifício de Jesus Cristo, ou seja, sobre o sacrifício de Cristo, lança seus pecados no sangue de Cristo e são limpos, ou seja, é limpo de todos os seus pecados e continua em frente em sua vida cristã. Porque o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado. Portanto, temos o sangue de Cristo aplicado em nossas almas todos os dias de nossa vida. E a evidência de que o sangue de Cristo está aplicado em nossas vidas é a vida do sangue em nós, que é o Espírito Santo. Ao crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. Ao ter o Espírito Santo e assim ter o corpo teofânico da sexta dimensão, temos a vida do sangue em nós. Por isso temos vida eterna. E agora, vejam vocês como Cristo, ao morrer na cruz do Calvário, quitou a dívida do pecado, levou todos os nossos pecados de todos os filhos e filhas de Deus, tirou assim o pecado. E quando a pessoa crê em Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo, se torna realidade para a pessoa o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e produz os benefícios de seu sacrifício na cruz do Calvário. Agora, vejam como Cristo, com sua morte na cruz do Calvário, adoçou nossa vida. Quando o colocamos dentro de nós, adoça nossa vida para toda a eternidade. E nos dá um corpo teofânico eterno. E isso é adoçado nosso espírito. Ficou adoçado, ficou mudado. Agora temos um espírito da sexta dimensão. Esse corpo teofânico da sexta dimensão. E fisicamente também. Em toda a sua plenitude adoçará nosso corpo, nos dando um corpo eterno. Isso o fará quem? Jesus Cristo, a árvore que adoça as águas. E também adoçará o povo hebreu como nação e a cada membro desse grupo de 144 mil hebreus. E também adoçará a nação hebraica como nação. E também adoçará todas as nações da terra durante o reino milenial. Todas as nações que viverão nesse reino milenial. Porque a árvore que adoça as águas estará sentada no trono de Davi. E adoçará
todas as nações, povos e línguas, e dará paz, dará prosperidade espiritual e física também, e dará vida. E teremos esse glorioso reinado de Cristo, sem guerras, por 1000 anos. E depois haverá uma guerra, uma batalha, ao final dos 1000 anos. Porque a outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é o diabo, será solto e levantará as nações que ele tinha enganado, porque virá a ressurreição de todos os mortos que viveram no passado e os que vivem neste tempo, que não são dos escolhidos de Deus, e serão ressuscitados para ir diante do trono branco, para serem julgados por Jesus Cristo e o diabo. Aí volta a enganar essas pessoas e os toma para levantar uma revolução e dar um golpe de Estado em Jesus Cristo ao Rei do planeta Terra completo, e os reunirá e os levará para fazer guerra a Cristo, mas do céu descerá fogo e destruirá todos. Vem que o diabo, a árvore do conhecimento do bem e do mal, é quem causa as guerras e os problemas da raça humana? Quando estiver atado por 1000 anos, não haverá problemas. A árvore da vida, que é Cristo, a árvore que adoça as águas, é quem traz bênçãos para cada indivíduo, para cada cidade, para cada nação e para todas as nações do planeta Terra. Por isso, o glorioso reino milenial de Cristo é o reino de Deus, com a árvore que adoça as águas, no trono de Davi reinando por 1000 anos sobre este planeta Terra. Vimos a árvore que adoça as águas, a qual veio 2000 anos atrás e esteve no meio da raça humana, e para este tempo final temos a promessa que estará novamente conosco na terra para a obra correspondente ao último dia, onde chamará e juntará todos os seus escolhidos com a grande voz de trombeta, e onde, depois que já estiverem todos os escolhidos no corpo místico de Cristo, sairá do trono de intercessão no céu, Jesus Cristo reclamará a todos os que ele redimiu com o seu sangue precioso e ressuscitará todos os mortos em Cristo e nos transformará, nós os que vivemos, e assim adoçará fisicamente a todos os filhos e filhas de Deus. Por isso é tão importante a segunda vinda de Cristo, assim como foi importante a primeira vinda de Cristo, porque é a vinda da árvore que adoça as águas, para adoçar as águas físicas do corpo humano dos escolhidos que vivem, e para os mortos em Cristo dar um corpo eterno e glorioso, o qual será doce para todos os santos que viveram no passado, e para nos levar à ceia das bodas do Cordeiro, o que será doce também, e estar na grande ceia das bodas do Cordeiro na casa do nosso Pai Celestial. E depois regressaremos com Cristo depois de 3 anos e meio de estar na casa do nosso Pai Celestial na ceia das bodas do Cordeiro. Depois regressaremos à terra para o glorioso reino milenial, o qual será doce também. Viver em um reino de paz, de harmonia, de amor divino e de prosperidade espiritual e material, porque toda a terra será cheia do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, diz Abacuque capítulo 2, versículo 14, e também Isaías capítulo
11, versículo 9. A terra será cheia do conhecimento da árvore que adoça as águas. A terra será cheia do conhecimento da segunda vinda de Cristo e de sua obra realizada na sua segunda vinda. Assim como a terra esteve sendo cheia do conhecimento da primeira vinda de Cristo e a glória do Senhor, a glória de Deus manifestada na primeira vinda de Cristo em carne humana. Agora vejam vocês o doce que será viver no glorioso reino milenial. O principal ensinamento é o ensinamento divino para o conhecimento de Deus. Todo ensinamento é para obter conhecimento. Você não pode dar um ensinamento a alguém que não seja para que aprenda algo. Em todo ensinamento se obtém um conhecimento. E com o ensinamento divino da glória do Senhor, todos conhecerão a Deus. É o ensinamento para todos conhecerem a Deus. Diz a Escritura que naquele dia o Senhor será um e um seu nome. Também há outra escritura que diz, e naquele dia o Senhor será rei sobre toda a terra. O Senhor é Jesus Cristo, o qual estará sobre o trono de Davi sentado, reinando sobre o povo hebreu e sobre todo o planeta Terra. Também diz a escritura, ali em Isaías, poderíamos dizer São Isaías, mas vamos dizer Isaías, em Isaías capítulo 52, diz, portanto, meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberão que fui eu quem o predisse. Sim, eu mesmo. Diz que naquele dia, esse é o sétimo milênio. Todos, o povo de Deus saberá seu nome. Isso é no sétimo milênio. Por quê? Diz, porque eu mesmo que digo, estarei presente. Agora, uma pessoa pode estar falando, digamos pelo rádio, e nunca dizer seu nome. Ou ser conhecido por um nome que não é nome próprio, que não é o nome próprio da pessoa, mas em seguida, ao dizer eu vou estar em tal lugar, e todos vão saber meu nome. E quando ele chega a esse lugar, pois vai ter aí seu nome. Por quê? Quando a pessoa nasceu, quando você nasceu, puseram um nome a esse corpinho que nasceu. E onde quer que você for, você leva o quê? Seu nome. Por isso, muitas pessoas podem ter te visto sem saber seu nome, mas vem uma pessoa que o conhece e o chama pelo seu nome e todas as demais pessoas dizem, agora sim conheço o nome dessa pessoa, a qual via, mas como nunca tinha dito seu nome, nunca tinha me dito o seu nome, não sabia qual era o seu nome, mas agora, fulano de tal, disse seu nome. Agora eu conheço o seu nome. E agora pode chamar você pelo seu nome, porque já conhece seu nome. Mas seu nome sempre acompanhou você, mesmo que outras pessoas não saibam seu nome. Mas você, quando chega a um lugar e se apresenta, ou apresentam você, então você diz, eu sou fulano de tal, prazer em conhecer. Então todos sabem seu nome. Porque você mesmo se fez presente e se deu a conhecer, se identificou com o nome que você tem. Bom,
Aqui Deus diz: portanto, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberão que fui eu quem o predisse. Sim, eu mesmo, eu estarei presente. E aí se revela, manifestando o seu nome, nessa manifestação dele, na qual ele se torna presente ao povo hebreu, mas primeiramente se tornará presente à sua igreja gentia, a qual esteve esperando por 2000 anos já, de Cristo, até aqui, da partida de Cristo, até aqui, sua igreja o esteve esperando. E agora, a igreja esteve esperando a árvore que adoça as águas, a qual é nosso amado Senhor Jesus Cristo. E nos adoçará fisicamente também. Nos adoçará espiritualmente também, nos dando sua palavra, porque não há coisa mais doce do que a sua palavra. Vamos ver aqui. Vejam como ele nos adoça por dentro. Em Apocalipse capítulo 10, versículo 8 em diante, este anjo que desce do céu em Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 7, traz na sua mão direita um livrinho aberto, o qual é o livro que estava selado na destra de Deus, o qual tomou e abriu. Estava selado com 7 selos, ele o tomou em Apocalipse capítulo 5 e em Apocalipse capítulo 6 abriu 6 selos e em Apocalipse capítulo 8 abriu o 7º selo. E em seguida, em Apocalipse capítulo 10, desce do céu com esse livrinho já aberto. E agora, veja o que é este livrinho. Então a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Disse-me ele: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Na minha boca era doce como mel, mas tendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Mas tendo comido, o meu ventre ficou amargo. Então foi-me dito: importa que profetizes outra vez acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Agora vejam como este livrinho dos 7 selos aberto é dado a João, o apóstolo, o qual é tipo e figura do anjo de Jesus Cristo que estará no último dia, recebendo esse livrinho aberto da mão do anjo forte, da mão de Jesus Cristo, anjo do pacto, e diz que o coma, o entrega e diz: come-o, te amargará o ventre, mas na tua boca será doce como mel. E o tomou, o comeu, foi doce na boca e no seu ventre foi amargo. A amargura são as provas e perseguições pelas quais o anjo mensageiro de Jesus Cristo passará. Essa é a parte amarga, mas é doce na boca. E essa mensagem, ao ser falada, é doce falá-la, e é doce para os que a recebem, porque adoça sua vida e os enche da fé para serem transformados e raptados, a revelação para serem transformados e raptados neste tempo final. Agora, a parte amarga são as provas e perseguições por causa de ter recebido e comido a revelação do livro dos 7 selos, o livro da vida, onde estão nossos nomes escritos.
Ahora vean Agora vejam cómo como Cristo, Cristo, el árbol a árvore da vida, a árvore que adoça las aguas, as águas, da dá ese librito, esse livrinho, esse título de propriedade é dele y lo da, e o dá, y así nos da e assim nos dá ese fruto esse fruto para todos nosotros, para todos nós, para así estar comiendo para del assim fruto estar comendo do fruto da árvore que adoça as águas y así poder e assim poder ser transformados ser transformados y tener el cuerpo e eterno ter o corpo que él ha eterno que prometido ele prometeu para todos nós. Cristo, el Cristo, a árvore da vida, vejam vocês, está dando a comer aí a su ángel mensajero, ao y seu por anjo consiguiente, mensageiro e, consequentemente, seu anjo mensageiro, ao dar essa mensagem, a igreja de Jesus Cristo está dando a comer dessa mesma árvore da vida. E uma das promessas de Cristo é: ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Agora vejam como essa é a mesma árvore que adoça as águas. Tipificado naquela árvore que adoçou as águas, porque é tipo e figura aquela árvore de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Vejam todas as bênçãos que tem Cristo, a árvore que adoça as águas para cada um de vocês e para mim também, para este tempo final e para toda a eternidade. Que as bênçãos de Jesus Cristo, a árvore que adoça as águas, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve todos sejamos transformados e levados à casa de nosso Pai Celestial, à ceia das bodas do Cordeiro no céu. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.